Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática, matemática básica e raciocínio lógico no nosso canal Logmática. A nossa videoaula de hoje, deste momento, é sistema de medidas, mas trabalhando ainda unidade simples, e nós vamos ver nessa videoaula um problema comentado envolvendo uma conversão de medidas. Então vamos focar porque tem alguns conhecimentos a mais que são necessários para que se possa resolver o problema. Desde aqui da capa nós temos todas as nossas aqui em linhas, montando as nossas tabelas. A primeira, que é a tabela do prefixo, que nós chamamos tabela padrão, e as outras três seguintes, as tabelas de unidade simples, que nós trabalhamos com a maior frequência, que são comprimento, massa e capacidade. Ok? A partir desse momento, nós vamos dar uma relembrada muito rápida nos passos principais que nós devemos observar para o nosso chamado método tradicional simplificado, para que nós não venhamos a cometer erros na conversão de medidas. O primeiro passo que nós devemos seguir sempre é analisando a questão, destacando o valor, né? Onde é que está a vírgula? Essa é a primeira pergunta. Aonde? No número. Primeiro tem que focar no número, cada valor que apresentar uma vírgula e precisar ser convertido. Está lá ele dentro de uma determinada unidade de medida. Mas cadê a vírgula? Quando aparece a vírgula, tudo bem. Quando não aparece, onde ele está? Nós já aprendemos na aula passada que a vírgula está depois do último dígito, ok? Quando ela não aparece, ela está depois do último dígito. 45, onde está a vírgula? Depois do 5. É o mesmo que 45,0. O segundo passo é sempre eu procurar saber qual é a direção que a minha vírgula vai se deslocar nesse número. É para a direita ou é para a esquerda? Aí eu olho a medida. Se for de uma medida maior para uma menor, eu vou para a direita. Se for uma medida menor para uma medida maior, eu volto, vou para a esquerda. Ok? E o outro ponto que é crucial, onde se erra muito, é este que aqui está em destaque. A contagem de casas que eu vou andar com a minha vírgula. Eu vou pegar minha vírgula, o comando da questão diz 2,5 hectômetro. Onde é que a vírgula está? Em hectômetro. Agora, eu começo a contar de hectômetro? Não, eu conto a partir da casa seguinte. Aí eu vou lá e olho na minha tabela. A primeira casa é quilômetro, a segunda é hectômetro. Eu vou contar a partir da seguinte, se eu vou para a direita. Então eu conto a partir de decâmetro. Então nós vamos ver isso na prática para tirar essa dúvida. Sempre é bom repetir, reprisar, porque o conhecimento se faz, né, com os exercícios que nós praticamos, com a sequência que nós trabalhamos, com a interpretação que se faz dos problemas. Aí sim nós vamos consolidando o nosso conhecimento. Aqui o que eu fiz? O problema está aqui embaixo, é esse 4, tá? Esse exercício número 4 é um problema esse que já caiu em concurso público, né, nível técnico, e é simples, porém ele requer alguns outros conhecimentos. Então nós vamos verificar. Eu coloquei aqui a nossa tabela que eu chamo padrão, que é só com o prefixo, para nos orientar, para onde é que a gente vai, quantas casas, eu começo a contar de onde, né? E os nossos 3 passos estão aqui. Primeiro, onde a vírgula se encontra no número. Segundo passo, qual é a direção que a vírgula vai caminhar. Terceira pergunta, quantas casas a vírgula vai se deslocar. Deslocamento na tabela. Como é unidade simples, nós destacamos aqui, vocês não podem esquecer, tá? Nós destacamos aqui, olha, o deslocamento da vírgula na tabela é igual ao deslocamento da vírgula no número. Isso para unidade simples. Unidade de superfície, que é ao quadrado, metro ao quadrado. Unidades de volume, decímetro cúbico, metro cúbico. Aí a coisa é um pouco diferente. Nós temos que tomar esse cuidado. Nesse momento, unidade simples, a quantidade de casas que a vírgula se desloca na tabela é igual à quantidade de dígitos que ela vai se movimentar no número, ok? Então vamos lá. O problema diz o seguinte, eu preciso cercar uma mini chácara, olha bem, com 4 voltas de arame. Vamos marcar aqui direitinho,
4 voltas de arame, ok? É com 4 voltas de arame. Esse aqui é um dado importante. Sendo o terreno de formato retangular, outro dado extremamente importante. Eu sei que um retângulo ele tem 4 lados, mas aí requer um conhecimento, hein? Que mede 0,5 km de largura e também 0,75 km de comprimento. E o que é que a pergunta do problema deseja? Agora é a pergunta do problema. Olha o que ele pede. Quantos metros de arame farpado eu devo usar? Para quê? Para cercar a minha mini chácara com quantas voltas de arame? Com 4 voltas de arame. Tá bem aqui, ó, tá? Ok? Então, cuidado com isso. Primeiro conhecimento, o meu terreno tem formato retangular. O que eu preciso saber sobre esse quadrilátero, né? Tá? Quadrilátero é um polígono que possui 4 lados. Ah, só o retângulo tem 4 lados? Não, tem um retângulo, tem um quadrado, né? Tem um losango, tem um paralelogramo, tem um trapézio. Eles têm 4 lados. Todas as figuras geométricas que possuem 4 lados pertencem à família dos quadriláteros. Qual é a peculiaridade, a característica do retângulo? Porque o meu terreno, a minha mini chácara, tem um formato retangular. A característica principal é: os lados de um retângulo são iguais 2 a 2. O que ele está me dizendo? Que esse lado aqui à frente tem a mesma medida do fundo. Que o lado aqui desse comprimento do lado direito é igual ao comprimento do lado esquerdo. Opa, eu só tinha 2 dimensões, mas já passei a entender que pelo conhecimento, na característica do retângulo são ter lados iguais 2 a 2, agora eu tenho as 4 dimensões, para eu poder saber quanto vou gastar para medir, para cercar com uma volta de arame. Depois eu vou ter que multiplicar por 4. Mas vamos lá. Quanto mede aqui a minha largura? 0,5 km. Tá claro? Quilômetro. Então lá em cima também mede 0,5 km. E o comprimento, né, de frente até o fundo? 0,75 km de comprimento. Então aqui vai medir 0,75 km e aqui vai ter 0,75 também km, ok? Esse lado é igual a esse. Até aí tudo bem. Outro conhecimento que nós já vimos nas aulas anteriores, que nós não podemos esquecer na hora que se falar em conversão. Primeiro, eu não posso operacionalizar medidas que têm, né, a natureza delas são diferentes. Exemplo, eu não posso adicionar, subtrair metro de quilômetro, né, metro de milímetro, não, decâmetro de decímetro, não. Eu só posso operacionalizar se essas medidas estiverem dentro de uma mesma natureza. Aí então vamos olhar aqui as medidas que eu tenho do nosso retângulo e aí eu pergunto, aqui está em quilômetro, aqui está em quilômetro, aqui está em quilômetro e aqui está em quilômetro. A resposta eu vi aqui, a pergunta ele quer em metros, mas se está tudo em quilômetro, eu posso somar todos os lados da minha figura geométrica. Para calcular o quê? Ah, tem uma informação nova, para calcular o perímetro, tá? O que é perímetro? É lá da geometria plana. Perímetro nada mais é que a soma, olha bem, dos lados, né? De quem? A soma dos lados de uma figura geométrica fechada, né? Devidamente fechadinha, no caso aqui do retângulo, tá? A soma dos lados eu tenho o perímetro. O que é perímetro, então? Como a unidade nossa simples ela é linear, eu somando os 4 lados, eu dei uma volta de arame. Ah, mas ele pede metros. Não tem problema. Primeira pergunta que nós temos que tomar cuidado. Se essas dimensões do retângulo estivessem com naturezas diferentes,
O que eu teria que fazer em primeiro lugar? Converter todas elas para uma mesma medida, para uma mesma natureza de medida. Aí eu já poderia converter tudo para metro. Poderia? Poderia. Aí a resposta já sairia em metro. Ok. Mas aqui está tudo em quilômetro. Por que converter agora? Tá? 4 medidas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos somar tudo em quilômetro. Então, na minha solução do meu problema, eu vou somar todos os lados para achar o perímetro, que é uma volta de arame. Então, eu tenho aqui 0,5 quilômetros, que é a medida da frente, somando com 0,5 quilômetro do fundo, você vê que estão todos na mesma natureza. Aí eu vou lá no comprimento 0,75 km, num comprimento, mas tem o outro lado do retângulo. Então são iguais, 2 a 2, vai 0,75 km. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter o que nós chamamos de perímetro, tá? Perímetro, que é a soma de todos os lados da figura geométrica. Como é que se soma número decimal? Eu não lembro. É vírgula embaixo de vírgula. E o que eu vou fazer? Vou complementar as casas faltantes depois da vírgula com zero, para que eu não erre. É cuidado, sim. Está tudo vírgula embaixo de vírgula? Está. Então vamos lá. 0 mais 0 dá 0, mais 5 dá 5, mais 5 dá 10. Vai 1. 5 e 1, 6, e 5, 11, 7, 18 e 7... 18 mais 7, 25, vão 2. 2 mais 0 dá 2. A vírgula embaixo de vírgula deu 2,50. O que é que eu estou somando? A unidade de uma mesma grandeza. Qual é? Quilômetro. Então a minha resposta deu 2,50 quilômetros, uma volta de arame. Mas eu quero 4 voltas de arame. Tudo bem. Então eu quero cercar o meu terreno, tá? Cercar a minha chácara, tá? Com 4 voltas de arame. Então eu vou gastar quanto isso em metro? Mas em metro eu não tenho, só tenho 2,50 quilômetros. Agora chegou a hora. Vamos converter essa medida para metro. Agora nós entramos aqui no nosso segundo destaque aqui, que é o passo a passo para a conversão de uma medida. Primeiro eu tenho que converter 2,50 quilômetros, que é uma volta de arame na minha mini chácara, converter para metro, porque a resposta quer quantos metros de arames eu vou gastar para dar 4 voltas. 4 voltas, então eu tenho que primeiro converter 2,50 km para metro. Bom, aqui começa o nosso passo a passo. Primeira pergunta, onde a vírgula se encontra no número? A vírgula está ali. Então vamos lá, vamos colocar aqui vamos botar uma setinha simples, rápida, né? Só para a gente identificar, né? Onde é que está a minha vírgula aqui? Ela está bem aqui, ó. Vamos engrossar porque ela está muito finazinha. Vamos aumentar esse contorno rápido aqui. Vamos lá. Tá aí, ó. Onde está a minha vírgula? Está entre o 2 e o 5. Está aqui. Para onde ela vai? Agora eu preciso saber. Onde está a minha vírgula mesmo? Está em... Olha o comando da questão, o comando do número. Está em quilômetro. Então eu vou lá e vou colocar esse círculo. Eu estou aqui em quilômetro. Eu quero reduzir para quem? Para metro. Então, eu quero sair de quilômetro, tá? Para metro. O que eu vou fazer? Ok? Vamos dar aqui um retorno para metro. Então, eu vou pegar aqui meu outro círculo e vou botar bem aqui dentro. Olha, tá todo mundo aí enxergando. Eu vou sair de quilômetro para metro. Qual é a direção? Para a direita. Agora, pergunta, quantas casas a vírgula vai se deslocar de quilômetro para chegar em metro? Para sair de quilômetro e chegar em metro. Ok? Para sair daqui de quilômetro e chegar até metro. Eu vou contar as casas, mas as casas nós vimos lá no slide anterior que a casa começa a ser contada, né? A quantidade de casas que a vírgula vai se deslocar a partir da casa seguinte aonde a vírgula está. Aonde a vírgula está? Está em quilômetro, está lá em quilômetro. Eu conto em quilômetro? Não.
Eu vou contar a partir da seguinte casa. Qual é a seguinte casa? Hectômetro, decâmetro e até eu chegar em metro. Então eu vou contar 1, 2, 3 casas para a direita. Ah, 3 casas para a direita, agora ficou legal. Então aqui eu vou pegar, olha, 3 casas para a direita. 1, 2 e uma terceira. Então eu tenho que ter 3 casas para a direita. Olha, a vírgula está bem aqui entre o 2 e o 5. Vai andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Ah, já tem uma que é o 5. Tudo bem, está aqui o 5. Ah, mas eu não tenho mais dígito. Não tem problema. O que é que eu faço? Completo os dígitos com outro, com 0. Então aqui, olha as 3 casas para a direita. A vírgula saiu daqui e foi para cá. Então fica 2.500 metros. Aí o aluno pergunta, mas e a vírgula? Não precisa colocar, porque vai ficar vírgula 0. Ah, mas quer colocar? Não tem problema. É a mesma coisa que eu botar 2.500, vírgula 0 metro. Tanto faz, ok? As duas condições estão corretas. Então, eu vou gastar numa volta, tá? Não preciso fazer aqui uma regra de 3. Uma volta eu vou gastar 2.500 metros. E em 4 voltas, quanto eu vou gastar? Tá? Poderia fazer uma regra de 3? Poderia. Mas olha, quanto eu vou gastar com 4 voltas? Eu pego 2.500, que é gasto numa volta, metros, e vou multiplicar por 4. Acabou o meu problema. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Eu vou gastar quanto? 10.000 metros de arame farpado para cercar minha mini chácara com 4 voltas de arame. Ok? Minha gente, esse é o problema, é um problema simples, requer alguns conhecimentos, é bom sempre a gente repetir, reprisar, refazer, para gravar, para aprender bem o passo a passo, ok? E a partir desse momento, nós estamos com o nosso problema aqui, a nossa videoaula sendo encerrada. Não esqueça de apertar aí no botão vermelho e se inscrever no nosso canal, ok? De clicar lá no sininho para receber as notificações de novas videoaulas. E se este vídeo fez algum sentido para você, clique lá em gostei e deixa o like, porque isso é muito importante para nós. E também divulgue junto à sua rede de amigos, tá? O nosso canal Logmática, e até a próxima videoaula. Muito obrigado.